Beleza, tudo bom? Vamos dar continuidade então ao estudo que a gente vinha fazendo. A gente tinha visto a lei da gravitação universal, a gente viu depois disso o conceito de trabalho para física e o conceito de energia. Então a nossa aula de hoje é mais focada nesses dois últimos conceitos, né, trabalho e energia. Vou fazer alguns exemplos com vocês, mas antes eu queria resolver a questão 2 da atividade 4, que o pessoal teve bastante dificuldade e tem algumas reflexões interessantes para se fazer em cima dessa questão. A questão um o pessoal foi um pouco melhor, mas a questão um se tratava simplesmente de aplicar a lei da gravitação universal, então vocês tinham aquela equação simples da gravitação universal, você tinha a massa da Terra, a massa da Lua, e é só aplicar na fórmula, o pessoal foi um pouco melhor. Agora, essa questão 2 que envolvia o cálculo da gravidade na altura de um satélite geoestacionário, né? Então você tinha lá um satélite geoestacionário, ele tem o mesmo período da Terra, gira em torno da Terra com o mesmo período. A ideia ali era primeiro calcular a aceleração gravitacional e depois comparar com a aceleração centrípeta. Por trás dessa ideia de fazer primeiro um cálculo, depois o outro, depois comparar os dois, tá? Eu queria que vocês percebessem que a causa dessa órbita, ou seja, a aceleração é a aceleração gravitacional. Eu tinha deduzido para vocês uma forma de calcular a gravidade em função da distância, em função de r. Então, g como função de r. Então, eu já tinha deduzido para vocês essa fórmula aqui me dá a gravidade como função do r, como função da altitude. Então, o r ele é a distância do centro do planeta Terra até a altura do meu satélite, que eu desenhei um satélitezinho que parece um docinho, um bombom, não sei. Então, o r que me interessa aqui é a altura, que está aqui em vermelho, mais o raio da Terra. Então, lá no problema, é, ele me dava a constante gravitacional aproximada, uma aproximação, né? 6,7 vezes 10 na 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Essas são as unidades da constante gravitacional. E a massa do planeta Terra, que também é aproximadamente, lá no texto você tinha um valor mais próximo, né? Que eu também calculei com vocês, 5,96 vezes 10 na 24. Aqui eu fiz uma aproximação, então eu coloquei 6 vezes 10 na 24 quilos para facilitar as contas de vocês. E o R aqui, ele é a distância do centro do planeta até aonde o satélite está, né? Então aqui em vermelho do lado eu desenhei a altura do satélite, né? A altura do satélite a gente sabe, tá lá no texto, que é 35 mil quilômetros. 35 mil quilômetros. Mas o que interessa para a gente é a distância do satélite até o centro da Terra. Então, tem que somar esse 35 mil com o raio da Terra, que aqui foi feita uma aproximação para 5 mil. Então, a distância do satélite até o centro da Terra é de 40 mil quilômetros. Coloquei aqui embaixo porque não coube ali. Esses 40 mil quilômetros em notação científica, para facilitar minhas contas, eu vou escrever 4 vezes 10 elevado a quanto? Quilômetro é 10 na 3 metros. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 40 mil é 4 vezes 10 elevado a 4. E 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros. Então, como eu quero botar em metros já, por causa da unidade aqui da minha constante gravitacional, aí eu deixo todo mundo no sistema internacional. Então, vai ser 10 mais 3, né? Multiplicação de potência de mesma base, me dá 4 vezes 10 na 7 metros. Esse dado também estava lá no problema para facilitar para vocês. Então aqui eu tenho a relação, aqui eu tenho todos os meus dados, eu aconselho vocês sempre fazer isso no começo da conta de vocês, sempre colocar eles com as unidades, porque quando alguma unidade não tiver coincidindo com o sistema de unidades do resto do problema, você pode perceber e fazer a conversão. Logo que você tiver os dados aqui, você vai visualizar o que está numa unidade diferente do resto. Então basta substituir na fórmula. Se eu tenho aqui G de R igual a 4 vezes 10 na 7 metros, é isso que significa o G como função de R. O R está entre parênteses ali para me indicar que ele é uma variável e que o G depende do R. Então aqui eu quero saber qual que é o G, ou seja, a aceleração da gravidade, para um R de 4 vezes 10 na 7 metros. Então vou escrever aqui 6,7 vezes 10 na menos 11.
Eu não vou ficar carregando as unidades porque o quadro é pequeno e porque aqui tem muita unidade, isso ia ficar complicado, mas no final sempre dá para fazer essa análise. Vezes 6 vezes 10 na 24 quilos, que é a massa da Terra, dividido por R ao quadrado, que é 4 vezes 10 na 7 elevado ao quadrado. Então, só para a gente conferir se eu estou fazendo direito, eu vou usar análise dimensional. O que é isso? É conferir as minhas unidades na minha fórmula. Então, aqui, constante gravitacional, o que eu tenho? Eu tenho Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Aqui eu tenho quilogramas. E aqui embaixo eu tenho metros, só que esse valor aqui está elevado ao quadrado, então eu tenho metro quadrado embaixo. Metro quadrado embaixo, metro quadrado em cima da constante gravitacional morreu. Divide um pelo outro, desapareceu. O que sobra? Newton vezes... O que sobra? Sobra Newton dividido por quilograma ao quadrado vezes quilograma. 1 quilograma corta com 1 quilograma de baixo, fica Newton por quilograma. Newton por quilograma é metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque um Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Força é massa vezes aceleração. Então, essas unidades estão batendo, tá correto. Eu vou escrever só G agora para simplificar aqui, mas vocês sabem que o meu G é a gravidade nessa altitude que eu estou calculando. Eu vou reorganizar isso daqui. Como que eu vou reorganizar? Eu vou juntar os números, separar eles num canto e deixar as potências de 10 no outro. Então eu vou ficar com 6,7 vezes 6 vezes 10 elevado a 24 vezes 10 na menos 11. E lá embaixo, como que vai ficar? Eu vou colocar aqui o quadrado distribui, né? Então eu vou elevar o 4 ao quadrado e elevar o 10 na 7 ao quadrado também. Eu vou ficar com 16 aqui. E aqui na minha potência de 10 vai ser 7 vezes 2, né? Potência de potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. Isso aqui vai me dar 10 elevado a 14. Tá certo? Então, vou resolver primeiro esse lado aqui, que é só potência de 10. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base, né? Multiplicação de potência de mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Só que um deles é negativo, então eu vou subtrair. E aqui embaixo eu tenho um 10 na 14. Então, ele vai lá para cima como menos 14. Então, eu vou manter a base e subtrair os expoentes no caso da divisão. Eu posso escrever isso aqui tudo como... Eu estou apagando só porque não tem espaço, tá, gente? Aí no caderno de vocês, vocês fazem passo a passo, escrevam todos os passos. Isso aqui vai ficar, então, 10 elevado a 24 menos 11 menos 14, tá certo? Essa multiplicação aqui eu já fiz, tá? 6,7 vezes 6 dá 40,2, tá? 40,2. E aqui eu tenho menos 11 menos 14 dá menos 25. Menos 25 mais 24 dá menos 1. Então, 10 elevado a 24 menos 11 menos 14 é igual a 10 na menos 1. Essa divisão aqui, 40,2 dividido por 16, eu também já fiz, dá 2,51, mais um monte de casa lá, tem mais uns quebrados aqui, só que eu vou parar na segunda casa decimal. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho só uma casa decimal, e esse aqui é o único número que eu tenho casas decimais. Então, o que acontece? Minhas aproximações não permitem eu ter uma precisão maior do que duas casas decimais aqui. Duas casas é até demais, porque a minha aproximação aqui eu parei na primeira casa decimal. Então, aqui também eu fiz um arredondamento. Então, eu não tenho precisão para esses números depois do 2,51. Isso aqui vezes o quê? Vezes 10 na menos 1. Quanto que é 2,51 vezes 10 na menos 1? Isso daqui é aproximadamente 0,251. O que? Metros por segundo ao quadrado. Eu já fiz a conferência das unidades. Não pode esquecer essas unidades, tá bom, gente? É bem importante isso aí. Agora, quando vocês fizeram no ano passado, que vocês usaram as fórmulas do movimento circular para calcular a aceleração centrípeta
de um satélite em órbita, o resultado que a gente chegava era 0,2 metros por segundo ao quadrado. Por que que tem essa diferença? Essa diferença se deve ao fato de que a gente fez algumas aproximações aqui. E em física, nenhuma medida que a gente tem, seja da massa da Terra, seja da constante gravitacional, nenhuma medida que a gente faz é uma medida perfeita, é uma medida com precisão para todas as casas decimais. Não, ela tem uma precisão limitada. Por isso, nossos resultados também têm uma precisão limitada. E os nossos resultados correspondem a aproximações. Então, o bom trabalho do físico, do cientista, do engenheiro, é perceber que tipo de aproximação é importante ele fazer, que tipo de aproximação ele pode fazer, como ele pode melhorar esses modelos. E na parte B dessa questão, eu pedi para vocês compararem, para vocês fazerem uma comparação entre a aceleração da gravidade encontrada nesse caso e a aceleração centrípeta encontrada naquele outro caso. Então, existem várias formas de fazer comparações, algumas mais matematicamente precisas que outras. Você pode fazer a diferença, você pode fazer a razão, você pode fazer o desvio percentual. Eu não esperava que vocês fossem tão longe. Bastava dizer que os valores eram diferentes. Por quê? Porque aí a gente já conseguia preparar terreno para essa discussão aqui que eu estou fazendo com vocês. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Vamos passar agora para trabalho e energia, que é o tema dessa aula propriamente dito.